Mais uma vez, Maria semeando paz, amor, conhecimentos espirituais. Estamos falando sobre Jesus e Maria de Magdala, né? Dizendo que ela era uma moça, já foi dito, né? Muito bonita, muito encantadora, né? E ela era rica e tinha sempre os homens a seus pés. E quando ela soube sobre Jesus, ela foi logo procurá-lo para conhecê-lo. Também fez algumas perguntas, das quais Jesus respondeu. Aí ela ficou um pouco, como que se diz? Ela pensou que Jesus era um homem como qualquer outro, né? Que ela poderia encantar com sua beleza, com sua maneira de ser. E depois até ela ficou muito sem graça, muito sem jeito diante das palavras que Jesus lhe passou quando ela fez as suas perguntas. E ela ficou encantada por Jesus, porque ele era um homem maravilhoso, inteligente, dócil, delicado. Mas essa paixão menos digna, nos primeiros dias não tardou a transformar-se no mais puro sentimento de idolatria espiritual, convertendo incondicionalmente ao messianismo redentor da obra cristã. Então, porque, como foi falado, gente, todas as pessoas que iam fazer parte do desempenho de Jesus, como amigos, como parentes, até mesmo como inimigos, viu? Já estavam sendo preparados, já estava sendo visto pelo alto. E Maria de Magdala não era diferente. Ela já veio como outros, já o seu espírito já sabia que ela deveria fazer parte de algum trabalho, de alguma tarefa. Então, desse modo, o seu espírito já tinha alguma coisinha começada e preparada. Então foi quando ela, diante de conhecer Jesus e ver que ele era um homem excepcional e não era desse mundo, pode-se dizer, como ele dizia, então ela ficou mesmo envergonhada de pensar que ele seria um homem igual aos outros. E aí, escutando sempre que ela ia com a mãe de Jesus, na hora que ele estava fazendo as suas palestras, pregações, orientações, e com isso tocou de fundo no seu coração, que já estava preparado para isso. E ela passou então a segui-lo, né? A segui-lo nessa tarefa. Jesus, entidade que já se havia superado a ilusão da forma humana, já descida à terra, lhe custara imenso sacrifício espiritual. Jamais poderia se comover ou se fascinar pela beleza e encantos físicos de qualquer mulher que ele não considerava além de uma irmã digna de ser venturosa. Maria de Magdala não poderia induzir Jesus a uma paixão transitória da carne, pois em sua inconfundível honestidade jamais ele cedera em doar o seu amor puro e piedoso para uns e menos para outros. A sua família e seus amigos, discípulos,
adversários, pecadores, algozes e traidores. Ele os reuniu, mais tarde, em espírito, no alto da cruz, identificando todos numa só frase, em que resumiu o seu mais veemente sentimento espiritual de ternura para com o gênero humano, e assim se expressando: Pai, perdoai, que eles não sabem o que fazem. Isso na hora que ele estava já partindo para a espiritualidade. Porque antes disso ele divisou, muito sofrendo, mal estava dando para ele continuar, porque ele já tinha perdido muita energia, gente. E depois, só das inquisições, das perguntas, ia para cá, ia para lá, né? Sempre suando, sentindo dores. Então, quando chegou na cruz, ele já não aguentava mais mesmo. E ele, quando ele conseguiu abrir um pouco os olhos, ele divisou todos ali embaixo. Seus apóstolos, seus amigos, aqueles que crucificaram ele. E ele falou, antes de partir, ele já pediu que o Pai perdoasse a todos eles. E com isso, gente, Maria Madalena, espírito inteligente, culto e sensível, não tardou a perceber que, em face da natureza angélica de Jesus, não havia combustível no seu coração que pudesse alimentar aquela paixão de natureza tão carnal. Aí ela foi compreendendo, foi entendendo. Por isso, no esforço heróico de renúncia absoluta, ela sufocou os brados apaixonados do seu coração e sublimou-os, queimando-os no fogo do sacrifício e da abnegação fraterna, passando a devocionar o Mestre e esquecendo o homem. Espírito de boa estirpe sideral, não abandonava os deserdados da sorte, mas sentiu-se sozinha no seu mundo, embora cercado pelos mais faustos e pelos mais admiradores. Quer dizer que ela era uma mulher para ser feliz. Tinha os homens aos seus pés. Era rica, inteligente, tinha tudo. Nossa, não havia, ela não era desconhecida em lugar nenhum, né? Mas quando ela deu-se por si, ela viu que faltava muita coisa. Muita coisa. Ela tinha o coração vazio, né? Que é o que causa a nossa tristeza, o nosso desalento. Maria de Magdala vira espiritualmente que ela vivia desesperada, reconhecendo a necessidade urgente de trocar aquela vida daninha por um viver simples e limpo. Eis que então lhe falam de um rabi amoroso, sábio e puro, que pregava o reino da bondade e de um amor. Diziam-lhe que ele era magnânimo, justo, leal amigo, sincero do rico e do pobre, do sábio e do ignorante, do sadio e do enfermo, do santo e do criminoso, do senhor e do escravo, da mulher digna e da prostituta. Assim, quando viu Jesus e viu que foi envolvida com seu magnetismo da mais pura afeição espiritual, reconhecendo no modesto rabi da Galileia um homem
perfeitamente realizado em espírito e comprovado por sua vida santificada. Maria de Magdala abriu-se a alma feliz e radiosa, como a flor sobre o sol amigo, pois era impura, estava uma impura que ela se sentia congênita, nem havia nascido para a convicção humana, mas apenas como uma mulher. Ela estava se sentindo, gente, como uma mulher frustrada, né? Aquela pessoa que ela encarava uma coisa e no fim era outra, completamente, das quais ela nunca pensou que ia encontrar. Isto pelas circunstâncias adversas. Sem hesitação, qualquer renúncia, ela, né, Maria de Magdala, desculpa, eu falo muito depressa, às vezes sai outra coisa que não é para sair. Mas, vamos lá, a Maria de Magdala, ela renunciou, gente, à sua fortuna. E olha que ela tinha uma casa majestosa à beira do lago de Biríades, com todo conforto, com toda a riqueza e, como estava falando, com os homens que ela queria. E não eram homens, qualquer homens, eram homens ricos, prominentes da vida social. E ela então, o que ela fez? Depois de conhecer Jesus e de ver que o caminho dela não era aquele que ela estava seguindo, ela então renunciou toda a sua fortuna, gente. Começou a dar para os pobres tudo que ela tinha de valioso, de bom, para todos aqueles que precisavam. Velou o aspecto estonteante de sua plástica, tentadora, cobrindo o corpo com vestes humildes de mulher simples e pobre. Então vocês vejam bem como ela mudou da água para o vinho. Porque aí, então ela passou, diante disso, a seguir Jesus, né? A escutar as suas palestras, seus conselhos, os seus conhecimentos, e com muito amor e com muita alegria. Dominada por intensa emotividade espiritual, ela abriu caminho por entre a multidão que escutava a palavra de Jesus, e trêmula, humilde, sentindo o coração partir-lhe em uma dor muito ardente subir no peito, deixou-se vencer num pranto indominável. Então que certo dia, ela ainda mais ou menos onde estaria Jesus. Porque Jesus sempre, ele não pregava num lugar fechado, só para aquela meia dúzia. Ele ficava sempre num lugar livre, gente. Cheio de flores, cheio de árvores, de pássaros cantando, ou à beira do mar, ou à beira daquele lago, que já foi falado. E ali ele encostava, né, em uma pedra, numa planta, e ia falando, conversando, ensinando, de uma maneira muito calma, muito sensível como ele era, sempre mostrando o amor infinito que ele tinha. E ela então, mais do que pressa, quando ela estava passando por ali, ela correu para falar com Jesus. Mas aí, ao invés de ela falar, ela entrou num pranto que ela não conseguia dominar. Tal era a emotividade que ela sentia, a emoção que ela sentia, né? Em encontrar com Jesus ali e pedir para que ele a salvasse, a ajudasse, porque ela não era, na realidade dos fatos, uma pessoa feliz. Ela tinha tudo,
para ser uma mulher feliz e ela se sentia vazia, infeliz. Então, Jesus, salva-me, exclamou caindo aos pés do amado Mestre e cobrindo com suas lágrimas ardentes. Ergueu os olhos lentamente para o Mestre, bebeu-lhes toda a ternura transbordante do seu olhar. E um gesto afetuoso, depois moveu os lábios angélicos, dizendo, Jesus disse, Maria de Magdala, tua fé te salvou. Palavras emolduradas por um breve sorriso, como ele sempre tinha com as pessoas. A linfa da vida eterna tomara conta do seu coração e ela renascia em espírito e verdade. Maria de Magdala então se entregou de corpo e alma à obra de Jesus e mobilizou todas as suas energias espirituais para elevar-se acima das paixões da carne e transformar-se no mais perfeito símbolo de redenção de mulher pecadora. Os apóstolos, discípulos simpatizantes e amigos da obra de Jesus, eram a matéria-prima viva com que ele lidou para edificar o Evangelho na face da terra. E Maria de Magdala não foi uma cilada forjada pelos espíritos das trevas, no sentido de truncar a obra de Jesus, porque se tratava de entidade amiga de Jesus, de vidas pretéritas e situada também no esquema do cristianismo. Então vocês viram, gente, como estava tudo determinado, né? Ela só estava esperando a vinda do Messias, de que tanto se falava naquela época, né? Um se chamava de rei de Israel, outros que ele seria o libertador da raça, né? Porque eles estavam sob o jugo dos romanos. E por isso havia muita briga, muito sofrimento, muita aflição. E vocês estão vendo como foi tudo preparadinho, tudo arrumado. Por quê, gente? Jesus já disse aqui que ele já conhecia Maria de Magdala. Eu não sei se vocês viram em gravações que eu fiz, uma das primeiras gravações sobre as raças, lá do livro também muito bom, Os Exilados de Capela. Ali, se vocês puderem, também é um livro facinho de ser achado e maravilhoso. E é bom, gente, a gente conhecer as raças, o tipo dos homens, o tempo que ele levou, o modo como ele levou sua vida e conhecer tudo que habitou no nosso planeta, que fez parte da construção desse planeta, que é o nosso planeta Terra. E se vocês lerem, vocês vão ver que coisa linda, coisa maravilhosa. E ali falando dos capelinos, vocês sabem que eles vieram exilados de Capela para cá. E quando eles vieram exilados, então houve a grande civilização da Atlântida. E nessa grande civilização de Atlântida, Jesus, naquela época, ele veio também para um serviço redentor, gente. Ele tinha o nome de Antúlio. Vocês podem ver isso nesse livro ou em outros livros que falam também sobre a vinda dele, porque ele veio
com a simples missão de ajudar os jovens no caminho da ciência. Mas ele foi atrapalhado nisso pelos sacerdotes daquela época, que não queria que ele fizesse nada em benefício de ninguém, porque isso atrapalhava, como sempre, a vida deles, atrapalhava o jogo que eles tinham sujo. Então, naquela época vivia uma moça maravilhosa chamada Íris, e eles aproveitaram de coisas erradas para usar essa Íris, para incriminar Antúlio, que também, como Jesus, só vivia pensando no bem, na caridade, na felicidade do humano. E ele foi obrigado a tomar um veneno, gente. Ele foi condenado naquela época. Então, se vocês quiserem, tem livros que falam direitinho. Se vocês acharem esse livro, chama-se Perdoa-te. É um livro maravilhoso que fala da vida de Madalena, né? São em 7, gente, ela veio 7 vezes mulher. E uma delas ela foi Teresa d'Ávila. Nesse livro, a última reencarnação foi como Teresa d'Ávila. E trabalhando já pelo bem-estar das mulheres, favorecendo tudo em benefício a elas. Então, desde aquela época, ela errou muito, naquela época, como Íris, mas depois sofreu muito também, nessas diversas encarnações, até encontrar Jesus, que era o Antúlio daquela época, e ela ficou entusiasmada, porque ela já conhecia aquele espírito, e Jesus também a conhecia, de vidas pretéritas. Então vocês viram que reencontro maravilhoso. E ela passou a seguir até o fim da sua vida, seguindo todos os ensinamentos de Jesus. Então, até uma próxima ocasião, meus irmãos.